aí, galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. O primeiro material que eu separei para vocês é 1602, que pertence à coleção capa dura da editora Salvat, escrita por New Game, desenhos do Andy Kubert. Essa série ela já saiu no Brasil em minissérie pela Panini Comics em 8 partes. Essa republicação aqui, ela vem agradar por conta da falta de um encadernado. A Panini lançou um encadernado dessa série logo depois, mas acredito que a tiragem tenha sido muito baixa, que você não vê o encadernado da Panini rolando por aí. Galera, o New Game, quando foi chamado para escrever essa história, ele pensou, qual o tema, que tipo de história que eu posso contar? E ele resolveu contar uma história se passando pegando personagens e elementos dos anos 60, a Era de Ouro da Marvel, e trazendo para a Inglaterra antiga, para a Era Elisabetana, o fim dessa era, onde misteriosas tempestades caóticas estão caindo na Inglaterra, boatos de seres inumanos que estão percorrendo aquelas terras, e ele conseguiu, pelo menos no início da série, trazer muito bem esses personagens e conduzir muito bem essa história. Já no início dela a gente tem a apresentação da Rainha Elizabeth, né? Ela já um pouco temerosa sobre o que está acontecendo, principalmente em relação ao rei James, que é o rei da Escócia e está querendo unificar os reinos. E para isso ela tem como seu braço direito e comandante das tropas da realeza, o Nick Fury. Além disso, a gente é apresentado ao Doutor Estranho, que seria o médico da Rainha Elizabeth, e ao Peter Parker, que seria uma espécie de ajudante, de aprendiz, um garoto de recados dele, é um jovem Peter Parker. Além disso, são apresentados outros personagens Marvel. Além disso, temos o Magneto, a Wanda, o Pietro, os Sangue Bruxos, liderados pelo Professor Xavier. Sangue Bruxos seriam os mutantes da época. O Homem de Gelo, Fera, Jean Grey, Ciclope, o Anjo. E temos também, obviamente, um dos grandes vilões da Marvel, o Victor Von Doom, né? Ali é o Otto Von Doom, é praticamente o Doutor Destino, né? Com seu império sempre invejando a Inglaterra, e o Quarteto Fantástico é dado como morto nessa história, mas obviamente não vai ser bem assim. Isso não é nenhum spoiler, porque você já tem pistas que eles estão vivos, mas aonde eu não vou comentar com vocês. Galera, a história ela é bem desenvolvida, eu diria até 70% dela. Do início até os 70% tem várias reviravoltas, uma trama conspiratória, traições, os diálogos bem construídos pelo Neil Gaiman, algo que realmente se espera dele. Mas eu acho que os 30% finais da história, ela meio que se perde. Começa já com umas coisas de viagem no tempo, alterações de realidade, e no final das contas você vê que o reinado do James, né, da tentativa dele de unificar a Inglaterra com a Escócia, parece que ninguém vai realmente se opor a isso. Então eu fiquei um pouco decepcionado com o final, principalmente dessa história. É interessante notar algumas homenagens. Aqui, ó, a primeira capa do Quarteto Fantástico, Fantástico Four 1, né, do Jack Kirby, mas aqui, obviamente, você está vendo essa modificação, né, colocaram eles dentro dessa era elisabetana. Em relação à arte, muito boa arte, ela é basicamente a lápis, né, e tem a colorização em cima. Esse aqui é o pequeno Peter Parker, a arte do Andy Kubert, muito boa arte, ela casou com a história, ele desenha muito bem os cenários medievais, castelos. Olha só o anjo aqui pronto para ser morto. É uma história que foi bem conduzida no início, mas que se perde no final. Eu basicamente esperava mais do nosso Neil Gaiman. Em relação aos extras, são apresentadas algumas explicações do que ocorreu durante a história, caso não tenha ficado claro, e também é apresentado outras histórias de 1602 que foram contadas depois dessa minissérie principal por outros roteiristas e artistas. Por exemplo, a gente tem Novo Mundo, que é do Greg Pak e do Greg Tocchini, Son of Dragon, que também tem outros roteiristas, Fantastic Four de 1602, Homem-Aranha de 1602. Aqui essas capas belíssimas, olha só esse recorte que ele faz, a arte do Scott McCall. Olha só, galera. Essa publicação aqui do Neil Gaiman era muito esperada, mas eu acredito que tenha me decepcionado um pouco. Eu dou uma nota 8 para ela. O próximo material é Kill la Kill. Essa aqui é uma série que será concluída em 3 volumes. Aqui é o volume 1 e 2. Uma série lançada pela editora JBC. E antes da gente entrar no mérito da publicação em si, do conteúdo dela, vamos abordar aqui o mangá físico. Como saiu essa publicação aqui. Galera,
Tem algumas páginas coloridas, olha aqui como vocês podem ver, olha só. Ele tem um tamanho menor do que outros mangás lançados pela própria JBC, como Terraformers, é o papel jornal, mas o que mais me incomodou nele, nessa publicação, é a parte de encadernamento. Próximo à lombada aqui a gente tem dificuldade de ler os textos, de abrir, parece que vai rasgar, sabe? Parece que vai fazer a lombada soltar as páginas. Então fica bastante a desejar, você pode ver que ele fica tudo torto. Sinceramente, eu achei mal produzido. Outros mangás que tiveram esse problema foi da Astral Comics com o Vairocana, que também teve um certo problema na encadernação deles. Em relação à história, a gente tem a Ryuko, que está investigando quem matou seu pai, e as pistas acabam chegando numa academia lá. E nessa academia impera a lei do mais forte. A Satsuki, se não me engano, é a líder ali, seria a chefona, a diretora dessa academia. E ela acaba se defrontando com vários membros dessa academia, inclusive personagens que usam um tal de uniforme Goku, que seria das fibras da vida, seriam uniformes onde o pessoal mais top na habilidade de luta eles usam. Então tem a uniforme Goku estrela 1, estrela 2, estrela 3, conforme o nível de cada um desses lutadores. Ela usa uma espécie de tesoura, ou metade de uma tesoura, eu quero ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, e ela começa a combater esses outros personagens da academia, em busca de vingança e descobrir o que aconteceu com o pai dela. Ela descobre também que depois tem o uniforme Goku, as fibras da vida, um uniforme vivo, ela acaba até possuindo um desses uniformes, mas é uma série que particularmente eu não gosto, não é o tipo e o estilo de história que eu aprecio, eu acho muito corrido, os desenhos particularmente eu acho confusos demais, não gostei da arte também. A história ela anda muito rápido, tem alguns tons de humor, tem alguns bons momentos. Eu sei que tem pessoas que gostam bastante dessa série, inclusive ela é uma adaptação de um anime. Então ela fez o trajeto inverso, em vez de surgir o mangá e depois o anime, na verdade teve um anime e depois surgiu essa série aqui, Kill la Kill. Galera, que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 5. É isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem, não deixem de comentar também, se inscrever no canal. Um abraço para todos e até a próxima. Shiver in the dark, it's raining.